Olá, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. Hoje é sábado, né? Dia da gente se encontrar, trazendo muita coisa boa, muita informação, delícias na cozinha. Você não pode perder um filé mignon que nós vamos fazer hoje com molho de estrogonofe. Tudo para você aproveitar essa tarde de bem com a vida, porque você merece, viu? E a gente já começa falando de mercado de trabalho. Pois é, tem muita gente que foi mandada embora do emprego e está resolvendo de uma forma diferente enfrentar o seu dia a dia. Quer dizer, tem que pagar as contas, precisa, de organizar a família. Então, por isso, entrou no mercado de trabalho de uma forma diferenciada. A Alessandra Ribeiro, a nossa repórter lá de Campos, conversou com um especialista justamente para facilitar a vida de quem está nessa situação, para falar sobre aposentadoria, não perder os seus direitos na hora que chegar lá na frente, pensando no futuro. Então é com você, Alessandra Ribeiro. Com a crise econômica que afeta todos os setores do país, muita gente está sendo demitida e se vendo obrigada a abrir o próprio negócio. Mas como fica a vida dessas pessoas legalmente falando? Você já ouviu falar em MEI? Para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente conversa com um advogado especialista em direito tributário, o Dr. Roberto Landes. Estamos aqui no escritório dele, nos recebendo para falar no atual e esclarecer tantas dúvidas. Dr. Roberto, desde já a gente agradece a sua participação. E eu inicio conversando o seguinte: é possível trabalhar por conta própria e se formalizar? É possível sim, Alessandra. Hoje a gente tem a figura do MEI, que é o microempreendedor individual. Então, é um regime, o MEI permite a inclusão num regime simplificado de tributação, onde vários impostos e contribuições são recolhidos numa única guia. Então, o MEI, dependendo da atividade, ele paga valores de R$ 45 a R$ 55, dependendo da atividade. Por mês? Por mês, E dentro desse valor estão incluídos ali o ISS, o ICMS, alguns impostos federais e a contribuição previdenciária. Então, a minha taxa, digamos assim, mensal será basicamente essa? Isso, basicamente isso. Só que é importante atentar que o MEI ele tem um limite de faturamento. Então, o empreendedor ele tem que faturar até R$ 60 mil por ano. Ele pode ter inclusive um empregado, mas ele está preso a esses limites. Então, assim, se ele faturar mais que R$ 60 mil, ele entra numa outra faixa de tributação que não permite a inclusão do MEI. Então, doutor Roberto, as pessoas podem fazer sozinha, não precisa, por exemplo, obrigatoriamente da presença ou auxílio de um contador. O procedimento é muito simples, basta que ele acesse o portal do empreendedor na internet e todo o procedimento de abertura é feito de forma online, digital. Então, ele vai preencher os campos lá, ele já sai com o CNPJ na hora e o processo posterior de formalização junto à prefeitura, aos órgãos do Estado, ele é muito, muito simplificado. Então, assim, é muito simples, todo o procedimento é eletrônico e o profissional e o empreendedor ele pode fazer isso, inclusive, sozinho. Agora, uma outra coisa muito interessante, as pessoas estão descobrindo seus próprios talentos agora com esse número de demitidos tão grande no país, aqui na nossa região. E essas pessoas, por exemplo, só vou dar um exemplo para você que está em casa. A dona Maria está fazendo bolo para fora. Aí a pessoa, o dono de uma padaria quer encomendar esse bolo, 30 bolos por mês. Só que para isso ela precisa tirar uma nota fiscal para conseguir vender para essa padaria. Com o MEI, ela consegue? Ela consegue, Alessandra, e esse é um dos grandes atrativos do MEI, porque com a formalização você consegue tirar a nota fiscal, você se formaliza, você pode inclusive participar de algumas licitações com os órgãos públicos. Então, na verdade, o MEI é uma empresa constituída, formalmente constituída. Pode inclusive se aposentar, tem direito, por exemplo, à licença médica? Tem. O MEI permite a cobertura previdenciária com algumas prestações do tipo auxílio-doença, aposentadoria por idade, uma eventual pensão por morte em caso de falecimento. Então, olha só que bacana essa orientação que a gente traz para você. Através do MEI, você que está trabalhando de forma informal, você pode continuar trabalhando dentro do que você aí está conseguindo para se manter, mas você pode se formalizar, você pode garantir os seus direitos, e isso é muito legal, porque também traz uma segurança muito grande para o prestador de serviço, né? Sem dúvida, o empreendedor ele acaba saindo da clandestinidade, né?
e se formaliza junto a todos os órgãos públicos e, como a gente falou, com a possibilidade ainda de ter a cobertura de vários benefícios previdenciários no futuro. Doutor Roberto, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Atual no SBT. São 50 cidades, imagino quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas estão trabalhando por conta própria. E essa entrevista, esse bate-papo deve ter esclarecido muita coisa para muita gente. Sem dúvida, a gente que agradece a oportunidade e estamos aqui à disposição. E a Monange tem um recado pra gente. Olha só. Monange nutre até a segunda camada da sua pele. Sabe o que isso quer dizer? Que Monange possui ingredientes que nutrem profundamente, aumentando a elasticidade e deixando a sua pele mais bonita. Experimente e dê à sua pele a melhor nutrição. É isso aí. A Monange possui ingredientes que nutrem e hidratam profundamente até a segunda camada, além de contar com uma linha completa. Tem a linha Hidratação Nutritiva, que é indicada para todos os tipos de pele e possui fragrâncias deliciosas. E para peles secas e extra secas, que ficam esbranquiçadas, até mesmo acinzentadas. Tem a linha Hidratação Intensiva, que auxilia na volta da elasticidade da pele. Já a linha Família SOS possui vitaminas e tecnologias de alto poder de hidratação. Então já sabe, né? Segunda camada é só com a Monange. Opção é o que não falta, agora é só escolher o seu. E hoje nós vamos voltar a falar do menino André, lá de Macaé. Pois é, a gente teve assim uma repercussão muito legal dessa matéria, uma ajuda muito grande das pessoas, mais de, 150 mil visualizações da matéria também na nossa página, né, do Facebook. Então é importante a gente colocar para você aí de casa o que está se passando com o André. O André tem a atrofia muscular espinhal, né? É uma doença rara, uma doença complicada de lidar. Os pais estão precisando de ajuda. Mais uma vez lembrando que o tratamento do André fica em aproximadamente 3 milhões de reais. Já foi arrecadado aí uma boa quantia. Então hoje a gente vai falar sim do André novamente. A matéria que a nossa repórter Daiane Zanilato fez com ele lá em Macaé. Vamos conferir. São apenas 8 meses de vida, mas a rotina já é bastante sacrificante e dolorosa. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, tudo para conseguir ter uma qualidade de vida. André foi diagnosticado com atrofia muscular cerebral há 5 meses e desde então vem lutando pela vida. Hoje o programa Atual veio até Macaé conhecer o André. O André é um bebezinho de 8 meses que tem uma doença chamada AME, atrofia muscular espinhal. Aqui do meu lado está a Juliane Godoy, ela é mãe do André e vai contar um pouquinho dessa nova vida, né, que o André, nessa expectativa de vida do André. Ju, começa contando pra gente um pouquinho da história do André. O André, ele foi... eu tive uma gestação tranquila, comum, e aí em torno de 1 mês e meio ele começou a chorar muito para mamar. A gente começou a ver que o André, ele não tinha muita força, ele não conseguia sustentar direito o pescocinho. E aí em torno de quando ele tinha 3 meses, a gente levou na doutora Lívia Lobo e para ver o que estava acontecendo, e ela viu que ele realmente tinha uma hipotonia generalizada, que ele não tinha alguns reflexos, e aí a gente viu que ele realmente tinha alguma coisa diferente. A gente teve que fazer um exame, alguns exames, entre eles um exame genético que confirmou essa doença. O André precisa tomar um medicamento que custa 3 milhões de reais. É claro que fica muito difícil para qualquer família ter essa quantia. Então a família do André, a Ju, o marido dela, começaram uma campanha na internet. E a Ju vai contar pra gente agora um pouquinho dessa campanha. Isso, a gente está fazendo uma campanha porque são 3 milhões de reais para 6 primeiras doses que durariam o primeiro ano de tratamento. Então a gente não tem esse dinheiro, a gente está contando com a ajuda da nossa família nessa campanha, de amigos, e a gente a gente criou uma página no Facebook, no Instagram, a gente criou uma vaquinha online para receber doações e abriu as contas poupanças em nome do André. E a gente começou a ver uma movimentação, muitas pessoas compartilhando, ajudando e fazendo doações. E qual o valor que vocês já arrecadaram, Ju? Hoje a gente já arrecadou 1.200.000 e ainda falta então 1.800.000 para a gente poder fazer essa importação. Então eu gostaria agora que você falasse aqui, olhando para a câmera, pede para as pessoas, vamos lá pessoal, vamos ajudar o André.
Então, quem puder, né, se juntar a nós nessa campanha, muitas pessoas desconhecidas têm nos procurado, têm nos ajudado. Então, quem puder realmente, né, acessar lá o site do André, www.ameandré.com.br. Lá tem todas as formas de doação e não importa o valor da doação, toda doação é importante, toda doação é bem-vinda e vai ajudar a gente a chegar mais perto desse valor para comprar a medicação do André. E Ju, para terminar, qual é o teu maior desejo? Meu maior desejo é ver André bem, né? A gente poder parar com essa doença, né? Que cada dia vai levando os movimentos dele embora. Então, meu maior desejo é que ele possa tomar essa medicação, que ele possa ficar bem, voltar com os movimentos que ele já perdeu e, né, para ter um desenvolvimento assim de uma criança normal. Porque o André é uma criança feliz, é uma criança alegre, que gosta de brincar, mas que muitas vezes ele não tem forças para poder fazer tudo isso. Muito obrigada, Ju. Eu espero que essa campanha realmente dê certo, que a gente consiga realmente levantar esse dinheiro para salvar a vida do André. Eu vou conversar agora com a doutora Lívia Lobo, ela é neuropediatra do André e atende aqui em Macaé também. Doutora, muito obrigada pela presença no programa atual. Eu gostaria que você começasse explicando para a gente o que é a AME. Tá bom, boa tarde. A amiotrofia espinhal tipo 1, né, que é o tipo de André, na verdade são vários subtipos. O tipo de André denominado tipo 1, é uma doença degenerativa, ou seja, você tem uma lesão progressiva e constante dos neurônios motores. A gente tem basicamente dois tipos de neurônios motores e neurônios sensitivos. No caso da AME tipo 1, é degeneração, né? A morte desses neurônios motores. E por que tipo 1? Por que é assim denominada? É o tipo mais precoce e o mais grave da doença. E por que é tão importante o tratamento com esse medicamento que vem dos Estados Unidos? Se você puder citar o nome do medicamento também. Ok. Conforme a gente falou, é uma doença degenerativa determinada por um gene, né, o SMN1 no caso dele. E qual é a grande questão? Por ser uma doença degenerativa progressiva, sem o tratamento, em sua grande maioria os pacientes vão a óbito até 2 anos de vida. Né? Ele tem esse comprometimento motor grave, com a inteligência, com a cognição, com o entendimento adequado. O Spinraza, né, que é esse remédio tão falado, que foi liberado pelo FDA há cerca de 1 mês atrás, o que ele faz? Ele vai atuar a nível do gene, ele vai bloquear esse gene que faz essa degeneração do neurônio motor e vai fazer com que essa proteína que é deficiente fique em concentrações no paciente adequadas. E com isso eu consigo recuperar o movimento, a criança chega a poder se sentar, andar, mexer, sustentar a cabecinha, ter o desenvolvimento adequado à sua faixa etária. E com isso eu reduzo também a chance de necessitar da ventilação mecânica assistida, que atualmente é um dos nossos piores problemas. É daí que o paciente se complica e tem essa taxa de sobrevida pequena. É um medicamento que ainda não foi aprovado pela Anvisa, é isso mesmo? O que isso acarreta na compra desse medicamento? O que precisa ser feito? Sim, como é um medicamento muito novo, nós temos 2 problemas. Não tem liberação pela Anvisa, então para entrar no Brasil tem que ser por ordem judicial. E 2, pelo alto custo. Como foi um medicamento que foi muito custoso, o valor é altíssimo por cada dose. Então, fica inviável para os familiares arcarem esse custo. Então, por isso a gente recorre pela via judicial. Para ver se a União consegue arcar com esse custo se tratando de uma doença genética rara. E 2, para permitir a administração em território brasileiro da medicação. Além de ser a médica do André, você também é uma apoiadora da causa, né? Então, fala para as pessoas da importância dessa doação para o André. Bem, acho importantíssimo, né? Porque isso a gente vai modificar a característica da doença, a gente vai permitir para o André ter um nível de desenvolvimento mais próximo do adequado. Sem ele, não tem o que a gente fazer. Então, essa é a nossa esperança para que André tenha uma qualidade de vida e proporcionar aos seus pais e a própria ele uma qualidade de vida, uma vida mais próximo do desenvolvimento habitual. Muito obrigada, doutora. E a gente continua acompanhando mais um pouquinho aqui do dia a dia do André.
Bom, gente, esse aqui é o André. É impossível não chegar aqui perto dele e sentir realmente a vida que há aqui dentro. Esse olhar dele é impressionante. E nós, do Programa Atual e do SBT, pedimos a todos que façam a sua doação. A vida do André depende da sua doação, depende da união de todos nós. E aí, tá pensando em trocar de carro? Então a Bracon tem ótimas oportunidades para você. Olá, eu tenho uma super dica para você que está pensando em trocar de carro. Antes de fechar negócio, passe na Bracon Campos. O Ford Ka está com um preço imperdível. Por R$ 41.460 você leva este carrão para casa. Pode pagar com uma entrada e mais 24 vezes sem juros ou taxa zero. E tem mais. Kamai Sedan 1.0, 44.590. Uma entrada e mais 24 sem juros. Não dá para perder. E o Export? Um luxo esse carro. Entrada mais 36 vezes sem juros. Há outras condições também com taxas especiais. Venha correndo para a Bracon e saia daqui de carro novo. Um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho no próximo bloco eu trago uma receita filé mignon ao molho de estrogonofe. Você não pode perder, viu? Anote no seu caderninho de receitas. Já já a gente volta.